Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu quero pedir a ajuda de quem não se inscreveu ainda no canal. Quem puder nos dê essa força, é muito importante para nós que vocês ativem as notificações, deixem o like nos vídeos que gostarem, comentem alguma coisa aqui embaixo, se concordam, se discordam, bom dia, boa tarde. Tudo isso fortalece esse nosso espaço para que ele chegue em outras pessoas que também estejam interessadas em boas ideias, bons projetos e um Brasil melhor. Pessoal, na semana passada, Juliana Brizola postou no seu Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo, uma carta assinada por ela e pelo seu irmão Brizola Neto sobre a situação da esquerda no Brasil. Eu achei muito interessante e tomei a liberdade de trazer essa carta aqui para o canal e fazer alguns comentários a respeito de alguns pontos que eu acho que merecem a nossa reflexão. O título é Uma Esquerda que Ataca e Não Propõe. Dizem eles então, estamos diante de um dos piores e mais nevrálgicos momentos da República. O desserviço cotidiano do pior governo da história da nação nos impõe o dever de uma oposição firme e enérgica. Nesse cenário, os ataques que o trabalhismo recebe não são exatamente retaliação do governo, como poderíamos esperar, mas daqueles que tiveram a chance de transformar o nosso país e não o fizeram. Aqui eu destaco, meus amigos, tem hora que eu paro para pensar que o PT recebeu 4 generosos mandatos do nosso povo e que boa parte desse mesmo povo votou no Bolsonaro. Bolsonaro não é obra do acaso, esse pior governo da história não caiu lá de paraquedas. A gente tem que entender as causas da eleição de Bolsonaro. Se a gente não entende, a gente corre o risco de eventualmente repetir o erro em 2022 ou mesmo que algum governo dito progressista volte ao poder em 2016, porque esse dito governo progressista dá todos os sinais de que, voltando ao poder, terá as mesmas práticas que levarão aos mesmos erros e contradições que geraram ou que ajudaram a gerar Bolsonaro. Porque Bolsonaro ele se beneficia de um caldo que inclui erros e contradições, repito, do PT. E aí continua a carta dizendo: Lula e o PT andam muito preocupados com o crescimento de Ciro Gomes. Eles não estão acostumados a ter oposição pela esquerda. Não estão, mas precisam. Voltaram com uma prática antiga e suja da velha política. Não contraporem a mensagem, no caso, o Projeto Nacional de Desenvolvimento, mas procuram desqualificar o interlocutor, Ciro Gomes. Eles citam a ida para Paris no segundo turno e dizem que o projeto de Ciro está aliado à direita. Será mesmo? Aqui é aquela velha ideia, de você tentar matar o carteiro para que o povo não leia a carta. E sobre essa questão à direita, eu acho engraçado esses blogs mais vinculados ao pensamento lulopetista, quando o Ciro se reúne, por exemplo, com o Alckmin, ou dialoga com o Alckmin, melhor dizendo. Aí eles postam lá: Ciro dá mais uma guinada à direita. Aí o Haddad se reuniu com o Alckmin recentemente. Silêncio. Quando o Ciro, por exemplo, dialoga com o Datena, guinada à direita. Aí Boulos chamou o Datena para ser seu vice em 2020. Eu até postei um vídeo lá no Twitter do Politizando, mas sobre isso, silêncio. A presidente da Uni está sendo muito atacada aí por essa dita esquerda. Dialoga com Fernando Henrique, aí chamam ela de fascista, golpista. Mas quando é o Lula que vai lá, se encontra e dialoga com Fernando Henrique, aí é estadista. Vamos continuar na carta aqui que vai dizer: Lula precisa explicar ao povo brasileiro por que durante os 8 anos de seu governo manteve Henrique Meirelles como presidente do Banco Central e Antônio Palocci seu ministro da Fazenda. Mas mais do que isso, precisa explicar por que deu continuidade ao programa de FHC, mantendo o tripé macroeconômico criado por Armínio Fraga, superávit primário, metas de inflação e câmbio flutuante, que destruiu a indústria nacional e aprofundou nossa condição de economia colonial, agroextrativista, dependente das importações de produtos manufaturados vindos do exterior. Bom, vamos destacar aqui então um pouco do Henrique Meirelles, que fez carreira no Banco de Boston, portanto, um banqueiro, algo que o PT ao longo de sua história criticou e a esquerda também. Aí ele resolve ir para a política, vai para o PSDB, se candidata a deputado federal pelo estado de Goiás, é eleito, mas nem chega a assumir. Por quê? Porque o Lula convidou este banqueiro, eleito deputado pelo PSDB, partido do José Serra, que rivalizou ali com Lula na campanha, para assumir o quê?
o Banco Central. É isso mesmo, vocês ouviram. Meirelles, que depois virou ministro da Fazenda do Michel Temer, inclusive ali colocando o tal teto de gastos que gera toda a polêmica atual, e hoje é secretário da Fazenda de João Dória no governo de São Paulo. E Lula recentemente numa coletiva disse que vai que eu e o Meirelles nos reencontremos de novo no futuro. Sobre Palocci, não foi apenas ministro do Lula, é bom destacar que ele foi também chefe da Casa Civil no primeiro mandato ali de Dilma Rousseff, um dos fundadores do PT, então um quadro histórico, e devolveu algo em torno de 100 milhões de reais. O William, mas ele devolveu isso como assim? Economia que ele fez ao longo do ano, trabalhando duro, suando? Não. Né? É um réu confesso na Lava Jato. Então a Lava Jato teve abuso? Teve. Mas o Palocci, por exemplo, pegou lá, assinou um cheque-in, 100 milhões, devolvendo. Alguém faz isso por caridade? Não, é porque realmente teve muita corrupção nos governos do PT e a gente não pode fazer de conta que não teve. Mesmo que tenhamos agora aí Bolsonaro no poder, a gente não pode negar essas coisas, porque isso fortalece a direita. O pessoal acha que criticar a corrupção no PT fortalece a direita. Não, o que fortalece a direita é esconder e fazer de conta que esses erros não aconteceram. Outro ponto aqui importante que eles citam, desindustrialização. Vamos lá, números. Aqui não é ilação não, seu Luiz Inácio. Porque o Lula agora, se você aponta erro do PT, ele chama de ilação, que não vai responder. Lula pegou a participação da indústria no PIB brasileiro em 16,9%. Entregou para Dilma com 13,9%. Que em 2014 já tinha derrubado mais 3 pontinhos, estava com 10,9%. Hoje nós dependemos da China para máscara. O Brasil não sabe fazer máscara. Isso é ilação? Repito a pergunta, seu Luiz Inácio. Eu acho que não, né? Lula precisa, continuar a carta, explicar por que se aliou com as aves de rapina da República, como Michel Temer, Renan Calheiros, Eduardo Cunha, Eunice Oliveira, Gedel Vieira Lima, Sarney, que turma, hein? E tantos outros para ser a base de sustentação de seu governo. Mais que isso, ele lhes entregou ministérios e cargos estratégicos do governo federal, como as diretorias da Petrobras. Importante lembrar que muitos nomes aliados e promovidos por Lula foram protagonistas na queda de sua sucessora, Dilma Rousseff. Como dizia Leonel Brizola, isso é o que Lula e o PT sempre foram, uma galinha que cacareja para a esquerda, mas põe todos os seus ovos para a direita. E aqui ela poderia ter citado mais coisas, é claro, senão um artigo vira um livro também, o que daria também no caso do PT e do Lula. E vou colocar só um elemento a mais sobre Michel Temer. Lula tinha 87% de aprovação e coloca um indivíduo como esse, que por mais importante que fossem os bastidores da política, mal se elegeria deputado federal pelo estado de São Paulo. E mais, foi avisado por Ciro Gomes que Temer estava envolvido com corrupção. Ciro avisou isso para o Lula, avisou publicamente, e o que a Dilma disse? Ciro está magoado. Hoje o que o Lula fala sobre o Ciro quando faz essas denúncias? Que Ciro está sequelado por conta da Covid que teve. Aí alguém pode vir aqui e falar, mas é para poder governar. Pois bem, governou com o MDB. Não fez reforma estrutural, era só poder pelo poder e deu no que deu. E hoje Lula se encontra e projeta alianças com os mesmos. É inacreditável. Por isso que não fazem autocrítica, porque eles acham que tudo foi feito da maneira correta. Continua a carta. Vejam só. Eles não explicam nada disso e é por isso que Ciro incomoda. Ele coloca o dedo na ferida, questiona o modelo econômico neoliberal adotado por Lula e o pacto político corrupto que montou para sustentá-lo. Ciro não tem rabo preso e nem responde por qualquer processo de desvio ao erário público para piorar o cenário para os lulopetistas. Por que Lula tema em se ausentar do que seria hoje o grande debate nacional em torno do nosso modelo de desenvolvimento e do rentismo que alimenta a banca na mesma medida em que alastra a fome nas cidades brasileiras? Talvez seja pelo medo de perder o apoio declarado da herdeira do maior banco do país. Certamente Maria Alice Setúbal, filha do dono do Itaú, não fala só em nome próprio ao dizer que votará em Lula para presidente. Éramos felizes e não sabíamos, suspiram pelas esquinas da Faria Lima. Atualmente, esse é um endereço mais familiar a Lula do que as ruas de São Bernardo do Campo. Passados quase 4 mandatos de governos do PT, tudo o que está aí nos leva a crer que eles não aprenderam a lição. Não entendem que um país não consegue distribuir a riqueza que não produz.
Não conseguem entender que não há justiça social sem crescimento econômico, mas não há crescimento econômico duradouro sem soberania. Esses são alguns dos principais ensinamentos do trabalhismo. Ciro e o PDT têm um projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil. Já Lula e o PT finaliza ela desta forma a carta. E para quem vier aqui dizendo o Brizola deve estar se revirando no túmulo, segue o trecho de um artigo de Brizola em 2004 sobre o governo Lula, então ali com 15 meses na presidência. Este governo é a mais completa traição a tudo aquilo que levou o nosso povo a dar o voto a Lula. O dramático, para nós, é que pela sua fraqueza e incompetência, o governo Lula poderá ser ainda muito mais danoso ao Brasil. Precisamos nos reconstruir desta decepção e reencontrar os caminhos políticos que representem a mudança, a esperança de progresso com justiça social que este governo traiu e abandonou. Leonel Brizola, presidente nacional do PDT, no dia 11 de março de 2004. Quer dizer que não teve nenhum avanço no governo Lula? Teve. Mas, repito, tendo 4 mandatos no poder, foi muito pouco perto do que podia fazer. E o Brasil não pode se contentar com muito pouco. O Brasil tem tudo para dar certo. E, na minha opinião, não dará certo continuando com o presente trágico que é com Bolsonaro, e nem dará certo voltando a um passado que, repito, por conta dos erros e contradições, ajudou a gerar esse presente desastroso que nós vivemos. Meus amigos, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.